Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem. O tema da nossa aula de hoje é enzimas. Então, como foi falado na aula anterior, as enzimas são um tipo especial de proteínas que têm atividade catalítica. Quando eu digo que as enzimas têm atividade catalítica, eu quero dizer que as enzimas atuam acelerando as reações químicas. E como as enzimas são proteínas, a organização estrutural de uma enzima é a mesma de outras proteínas. Então, as enzimas também são formadas por uma estrutura primária, que nada mais é do que a sequência dos aminoácidos ligados por uma ligação peptídica. As enzimas têm também estruturas tridimensionais, secundárias, terciárias e, em alguns casos, estrutura quaternária também. E como as enzimas são proteínas, elas também podem ter o comportamento alterado em resposta a alguns fatores, como, por exemplo, temperatura, pH, solvente e outros. A maioria das reações químicas que acontecem nos organismos vivos são catalisadas, ocorrem por meio da ação de enzimas. E na verdade, pessoal, a maior parte dessas reações não poderia acontecer a uma velocidade que fosse compatível com a vida sem a ação dessas enzimas. Eu trouxe aqui dois exemplos bastante simples e comuns no nosso dia a dia. O primeiro exemplo é o exemplo da digestão do amido. Todo mundo já ouviu falar que a digestão do amido começa pela boca, justamente porque a enzima que hidrolisa o amido, que quebra o amido, está bem abundante na nossa saliva. Veja só, o amido, como vocês se lembram lá da aula de carboidratos, é um polissacarídeo. Então, quando nós nos alimentamos de amido, quando nós comemos milho, por exemplo, arroz, a enzima a amilase salivar, ela vai atuar quebrando esse polissacarídeo em disacarídeos de maltose, disacarídeos formados por moléculas de glicose. Então, a quebra do amido, algo bastante comum que acontece em todos os nossos dias, é catalisada por uma enzima. Então, a enzima amilase salivar quebra o amido, um polissacarídeo, em disacarídeos maltose. E outro exemplo que é muito comum sobre a importância de enzimas, e eu acredito que alguns de vocês conheçam melhor porque passam por essa situação, é justamente a quebra da lactose, que é o açúcar presente no leite. Então, para aquelas pessoas que são intolerantes à lactose, não ocorre a produção suficiente de uma enzima chamada lactase. Qual é a função da lactase? A função da lactase é quebrar esse disacarídeo, a lactose, em dois monossacarídeos, em glicose e galactose. Então, a lactase vai desfazer a ligação glicosídica e com isso vai haver a quebra da lactose em glicose e galactose. E é por isso que as pessoas que são intolerantes, elas precisam fazer uso da lactase, da enzima lactase exógena, justamente para suplementar a deficiência de enzima lactase natural. Então, são dois exemplos bastante simples e muito comuns no nosso dia a dia, que mostra a importância das enzimas. Eu falei de catalisador, falei que as enzimas catalisam as reações químicas que acontecem nos organismos vivos, mas eu deixei aqui nesse slide uma perguntinha que é muito importante para nós entendermos a função das enzimas, que são essa classe muito importante de proteínas. Afinal de contas, o que é um catalisador? Então, pessoal, um catalisador, ele não precisa ser um catalisador biológico. Um catalisador pode ser, por exemplo,
um íon metálico, ou mesmo qualquer molécula que acelere a velocidade de uma reação química. As enzimas, então, são catalisadores biológicos e nós vamos entender um pouquinho sobre as diferenças que existem entre as enzimas, entre essas moléculas catalisadoras, que são as enzimas, e os catalisadores químicos. Pensando então nas diferenças que existem entre os catalisadores biológicos, que são as enzimas, e os vários catalisadores químicos que existem, nesse e nos próximos slides, nós vamos falar um pouquinho, nós vamos pontuar um pouquinho sobre isso. E a primeira pontuação que eu faço é com relação à rapidez na catálise. O que a gente observa é que as reações químicas que são catalisadas pelas enzimas são mais rápidas, ocorrem com uma velocidade maior quando essa reação é catalisada pela enzima do que as reações que não são catalisadas ou mesmo aquelas reações que são catalisadas por catalisadores químicos. Então, o que a gente observa é que as reações em que há participação de enzimas são mais rápidas do que as reações em que há participação de catalisadores químicos. Outra pontuação bastante interessante que eu faço com relação às enzimas e os catalisadores químicos é justamente a catálise em condições fisiológicas. Vejam só, as reações químicas que nós estamos falando devem acontecer em organismos vivos. E para isso, essas reações não podem acontecer em temperaturas muito elevadas e em pHs muito extremos, por exemplo. Então, aquelas reações que são catalisadas pelas enzimas vão ocorrer em condições que são compatíveis com a vida, podendo ocorrer em temperaturas mais baixas, em pressão atmosférica e em pH neutro. Já a catálise, que é realizada pelos catalisadores químicos, geralmente requerem altas temperaturas, pressões elevadas, além de pHs extremos, pHs muito básicos e muito ácidos. Essa, então, é mais uma diferença do mecanismo de ação das enzimas, que são catalisadores biológicos, e dos catalisadores químicos. Outra diferença diz respeito à alta precisão das reações químicas que são catalisadas pelas enzimas. Então, aquelas reações enzimáticas apresentam uma alta especificidade e dificilmente vão resultar na formação de produtos que não eram esperados. Então, as enzimas são bastante precisas. E outra pontuação que eu faço é com relação à possibilidade de controle da reação. Vejam só, as reações enzimáticas podem ser reguladas por substâncias que são diferentes de seus substratos. E isso pode envolver, por exemplo, a inibição de uma enzima. E essa inibição pode acontecer pela ligação de uma outra molécula, que modifica a estrutura da enzima. Pode acontecer também variações nas quantidades da enzima sintetizada. Então, pensando em organismos vivos, as reações químicas devem ser controladas. E existe essa possibilidade de controle de uma reação química quando essa reação química é catalisada por enzima. E por falar, pessoal, em controle da reação, é muito importante que a gente saiba que nem sempre todas aquelas reações químicas que acontecem em uma célula devem acontecer o tempo todo e em uma velocidade altíssima. Não, pelo contrário, a velocidade das reações pode ser controlada. E como que acontece esse controle? Ligando e desligando a atividade das enzimas. E eu trouxe um exemplo prático para nós entendermos por que esse controle é tão importante. Por exemplo, pessoal, quando nós estamos em jejum, aquelas enzimas que degradam o glicogênio
que é aquele polissacarídeo que os animais que nós temos como reserva precisam estar ativas, justamente para quebrar o glicogênio, esse polissacarídeo, em monossacarídeos de glicose, para que nós, nessa condição de jejum, possamos ter energia, possamos produzir energia. Mas essas enzimas que quebram glicogênio devem estar atuando o tempo todo? Não. Vamos pensar em uma outra hipótese. Logo depois das refeições que nós fazemos, as enzimas que estarão trabalhando bastante ativamente são aquelas enzimas envolvidas no armazenamento da glicose na forma de glicogênio, certo? Então, em jejum, nós precisamos quebrar glicogênio para obter energia. E quando nós nos alimentamos, o que acontece é que a glicose será armazenada na forma de glicogênio, para que a gente tenha esse estoque de glicogênio, para que quando estejamos em jejum, possamos quebrar o glicogênio para produzir glicose e, consequentemente, energia. Então, a partir dessa modulação da atividade enzimática, o metabolismo pode acontecer de uma forma bastante controlada. As enzimas, pessoal, podem ser classificadas em 6 classes distintas. E essa classificação, na verdade, ocorre de acordo com as reações químicas que cada classe de enzimas catalisa. Então, por exemplo, a primeira classe é a classe das oxirredutases. As oxirredutases catalisam as reações de transferência de elétrons. Então, as oxirredutases transferem íons de hidreto ou átomo de hidrogênio. As transferases realizam transferências de grupos funcionais. Já as hidrolases vão catalisar as reações de hidrólise, de quebra de substâncias, de lise, com a participação de água. Já as enzimas classificadas nos grupos das liases vão catalisar reações de adição de grupos a ligações duplas ou de formação de ligações duplas a partir da remoção de grupos funcionais. As enzimas classificadas como isomerases vão realizar a transferência de grupos de dentro das moléculas para a formação de isômeros. E já as enzimas ligases vão catalisar a formação de ligações covalentes a partir das reações de condensação. E as ligases fazem isso através da clivagem, através da quebra do gasto do ATP. Vamos entender um pouquinho sobre como as enzimas funcionam. Então, uma enzima, pessoal, isso é muito importante, ela é geralmente altamente específica para aquela reação que ela catalisa. E essa especificidade é baseada na interação de uma parte específica da enzima que nós chamamos de sítio ativo, e eu estou mostrando para vocês aqui com um ponteiro. Então, nessa região da enzima chamada de sítio ativo, acontece a interação com outra molécula que está envolvida na reação. E a essa outra molécula, nós damos o nome de substrato, certo? Então, nós temos aqui a enzima, essa parte específica da enzima que interage com outra substância que participa da reação, que nós damos o nome de substrato. E a interação que ocorre aqui entre o sítio ativo e o substrato são interações fracas. Então, com isso, pessoal, ocorre a formação de um complexo, chamado complexo enzima-substrato. Então, quando se forma esse complexo,
pode acontecer a alteração, a modificação daquele substrato, formando-se então produtos. Então veja só, nós temos uma enzima, o sítio ativo da enzima, que interage com o substrato através de interações fracas. Ocorre então a formação de um complexo enzima-substrato. E a enzima então vai catalisar a reação de formação de um produto. Depois disso, depois da formação do produto, esse produto vai deixar a enzima, como vocês podem observar, o substrato foi modificado em produtos e ao sair da enzima, ao deixar o sítio ativo da enzima, a enzima vai ficar livre para realizar outra reação química. Então, veja só, nesse processo, a enzima não é consumida, ela é liberada para poder participar de outra reação. Então, vamos lá. Nós temos a enzima com o sítio ativo, que faz interações fracas com o substrato, formando o que nós chamamos de complexo enzima-substrato. Após um período, ocorre a modificação desse substrato em produtos. Esses produtos deixam o sítio ativo da enzima e a enzima que não foi modificada, então é liberada para participar de outras reações. Algo curioso também, que talvez vocês tenham aprendido errado lá no ensino médio, é que essa interação aqui do substrato com o sítio ativo, ela não ocorre como uma chave fechadura. Pelo contrário, quando o substrato se aproxima do sítio ativo, o sítio ativo faz uma ligeira modificação em sua estrutura para poder se ligar ao substrato. Então, aquele conceito antigo que nós conhecíamos de atuação de enzima como chave e fechadura com o substrato, ele já é defasado. Essa forma que nós chamamos hoje, a maneira correta, é o encaixe induzido. Então, o que acontece é uma leve modificação no sítio ativo para que o substrato se encaixe. Vocês devem estar se perguntando agora como, afinal de contas, uma enzima catalisa, acelera uma reação química. Então, vamos lá. As enzimas atuam diminuindo o que nós chamamos de energia de ativação da reação. E quando a enzima diminui a energia de ativação, ela acaba por aumentar a velocidade dessa reação. Mas vocês devem estar se perguntando agora o que é energia de ativação. A energia de ativação é a quantidade mínima de energia para que uma reação química ocorra. Então, as enzimas vão diminuir aquela energia que é necessária para que a reação ocorra. E com isso, as enzimas vão aumentar a velocidade da reação. A reação química vai acontecer de uma maneira mais rápida. O que vocês observam aqui nessa imagem é uma reação química qualquer. Aqui em azul, vocês observam essa mesma reação química acontecendo sem a enzima, e aqui em vermelho, a reação química acontecendo com a participação de uma enzima. O que a gente observa, então, é a diminuição da energia de ativação e, portanto, a diminuição da quantidade de energia que era necessária para que a reação ocorresse, e dessa forma, a gente observa também que a reação química ocorre em uma velocidade maior. Pessoal, qualquer alteração que ocorra na estrutura tridimensional da enzima vai afetar a capacidade catalítica dessa enzima. Então, com isso, nós podemos dizer que a atividade de uma enzima pode ser inibida.
Então, quando uma molécula diminui a atividade enzimática, a gente dá a ela o nome de inibidor. Então, essas substâncias que inibem as enzimas podem ser fármacos, podem ser pesticidas, podem ser herbicidas, por exemplo. E aqui eu trouxe um exemplo que é mais prático para o pessoal da turma da agronomia. Então, os inseticidas, que são carbamatos e organofosforados, eles são inibidores de uma enzima chamada acetilcolinesterase. Essa enzima é muito importante para a propagação dos impulsos nervosos e ela é responsável pela quebra desse neurotransmissor, que é a acetilcolina. Então, a acetilcolina, o substrato, ele se liga no sítio ativo da enzima acetilcolinesterase, formando um complexo enzima-substrato, e posteriormente são formados os produtos colina e ácido acético, certo? E a acetilcolinesterase, a enzima, é então liberada para catalisar outra reação com esse substrato. Então, isso é o natural de acontecer, porque essa enzima é responsável pela quebra desse neurotransmissor excitatório, que é a acetilcolina. Então, essa é uma reação normal em nós humanos, em outros animais, incluindo insetos. Então, essa é uma reação importante para que ocorra impulso nervoso. Então, os carbamatos e os organofosforados são inibidores da enzima acetilcolinesterase. Então, carbamatos e organofosforados inibem a acetilcolinesterase e dessa forma, essa reação não vai acontecer. Então, a acetilcolina não vai ser quebrada em colina e ácido acético, certo? Pelo contrário, como essa reação não vai acontecer, a acetilcolina vai se acumular ali na fenda sináptica do inseto. E como a acetilcolina é um neurotransmissor excitatório, esse inseto vai ficar super excitado, vai ter a transmissão dos seus impulsos nervosos descontrolada e o inseto vai morrer. Então, é justamente esse o mecanismo de ação, de uma forma bem simplificada, dos inseticidas carbamatos e organofosforados. Então, com isso, vocês devem ter percebido que os inibidores enzimáticos são muito utilizados na agricultura, e não só na agricultura, na farmácia também. Pessoal, então, de acordo com a forma de interação entre o inibidor e a enzima, ou o inibidor e o complexo enzima-substrato, os inibidores podem ser classificados de formas diferentes. Então, nós temos o tipo de inibição, que é chamada de inibição competitiva, certo? Vou colocar aqui a canetinha, só para facilitar nós visualizarmos isso. Então, aqui eu vou circular a reação normal, sem inibidor, certo? Então, o que nós temos é uma enzima e um substrato. O substrato, então, se liga no sítio ativo da enzima, formando um complexo enzima-substrato. Depois disso, é formado um produto é liberado, e a enzima é liberada também para participar de uma outra reação química. Na inibição do tipo competitiva, o que vai acontecer é que um inibidor vai se ligar à enzima livre. E vejam só, aqui temos o sítio ativo da enzima, certo? Onde deveria se ligar o substrato. Mas o que acontece é que se liga um inibidor, e por isso nós dizemos que esse é um tipo de inibição competitiva, porque o inibidor compete com o substrato pelo sítio ativo da enzima. Então, nós chamamos de inibição competitiva quando o inibidor se liga à enzima livre, mais especificamente, quando o inibidor se liga ao sítio ativo da enzima.
Então, com isso, como o inibidor está ligado à enzima livre, o que acontece é uma diminuição na concentração de enzimas livres que estão disponíveis para a catálise, justamente porque o inibidor está ligado aqui ao sítio ativo, não permitindo que o substrato se ligue. Existe uma forma de reverter a inibição competitiva. Então, aumentando a concentração de substrato, pode ser revertida a inibição competitiva. Então, sai inibidor do sítio ativo e o substrato pode então se ligar e a reação ocorrer normalmente. Então, inibição competitiva e inibidor se liga à enzima livre. Já na inibição incompetitiva, o que ocorre é que o inibidor se liga ao complexo enzima-substrato. Então, veja só, diferentemente do que acontece na inibição competitiva, o inibidor não se liga no sítio ativo. Ele se liga em outra região aqui da enzima, na verdade, do complexo enzima-substrato. Ele não interage com o sítio ativo. O sítio ativo está interagindo com o substrato. Só que quando o inibidor se liga ao complexo enzima-substrato, ele pode modificar a estrutura tridimensional da enzima, impedindo a catálise. Então, na inibição incompetitiva, o que ocorre é a ligação do inibidor no complexo enzima-substrato, formando um novo complexo enzima, substrato e inibidor. E dessa forma, a catálise não acontece. No caso da inibição do tipo mista, o que pode acontecer, o que acontece, é o que eu falei anteriormente nos dois casos. No caso da inibição competitiva e da inibição incompetitiva. O que eu quero dizer com isso é que o inibidor misto, ele pode tanto se ligar à enzima livre, certo? Ele pode tanto se ligar ao sítio ativo da enzima, formando um complexo enzima inibidor, como ele também pode se ligar ao complexo enzima substrato, formando então um complexo enzima substrato inibidor. Então, o inibidor misto se liga tanto à enzima livre, como também ao complexo enzima-substrato. Existem também os chamados inibidores irreversíveis, e eles também são chamados de inativadores. Esses inibidores irreversíveis, eles têm uma afinidade altíssima à enzima. Lembram que eu falei para vocês que para que ocorra a catálise, ocorre uma interação fraca entre o sítio ativo da enzima e o substrato, certo? O que acontece nesse caso de um inibidor irreversível é que ele tem tanta afinidade à enzima que ele se liga a ela através de ligações covalentes. E com isso, ele pode modificar os aminoácidos, que são essenciais para a catálise enzimática. Seria muito difícil separar a enzima e esse tipo de inibidor. Então, por isso, ele é um inibidor irreversível, também chamado de inativador. Então, recapitulando, nós temos os inibidores competitivos, certo? Que se ligam à enzima livre, ao sítio ativo da enzima livre. Temos os inibidores incompetitivos, que se ligam ao complexo enzima-substrato. Os inibidores mistos, que se ligam tanto à enzima livre como ao complexo enzima-substrato. E temos os inibidores irreversíveis, que também são chamados de inativadores, que se ligam de maneira irreversível à enzima. Então, com isso, pessoal, nós encerramos a nossa aula sobre enzimas.
são apenas conceitos simples abordando a temática enzimas. E na nossa aula Tira Dúvidas, vocês podem esclarecer alguma dúvida que tenha ficado, tá bom? Agradeço muito a atenção de vocês, bons estudos e nos encontramos na nossa aula Tira Dúvidas.